Los Angeles Lakers 110-93 para cima do Toronto Raptors, um jogo onde o Toronto começou melhor, fez um primeiro quarto melhor, mas do segundo quarto em diante o Lakers foi dominante e transformou esse jogo em uma vitória tranquila. E eu vou comentar sobre essa partida aqui nesse vídeo. Só antes destacar que eu separei uma caneca do Los Angeles Lakers que você consegue personalizar com o seu nome. Então quem simpatiza, quem gosta do Lakers, eu indico que dê uma olhada, deixei o link aí nos comentários. Também destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou trazer a análise da vitória do Lakers sobre o Toronto, no outro canal, a análise da vitória do Memphis Grizzlies sobre o Orlando Magic, jogo que foi em Londres, por sinal. Enfim, já pedi para você se inscrever nesses dois canais e também deixar o like aqui. A maioria das pessoas assiste os vídeos e acaba esquecendo de deixar o like. Bom, vamos começar aqui olhando o lado do Lakers. O Lakers que teve dois pontuadores principais que foram o Doncic e o DeAndre Ayton. Para mim, inclusive, o maior destaque do jogo foi o DeAndre Ayton, daqui a pouco eu vou chegar lá. Vamos olhar aqui primeiro o Doncic. O Doncic em 33 minutos fez 25 pontos, além de 7 assistências. Ele teve 8 de 23 nos arremessos, isso não é bom, deve dar ali próximo de 35% de aproveitamento, nada demais. Mas dentro desses 8 arremessos convertidos, ele matou 5 bolas triplas, o que é muito bom. Enfim, não é um jogo incrível por tudo que a gente sabe que o Doncic pode fazer, mas não deixa de ser um jogo bom dele. É uma pontuação, bolas triplas no geral boas, mas que a gente sabe que o Doncic consegue ter atuações muito melhores do que foi nessa partida, inclusive. Aí o DeAndre Ayton, dentro de 32 minutos, ele fez 25 pontos, além de 13 rebotes, tendo 10 de 10 nos arremessos. 100% de aproveitamento nos arremessos de quadra, então, por exemplo, nessa comparação com o Doncic, os dois fizeram a mesma quantidade de pontos, só que o Doncic fez isso em 23 arremessos, o DeAndre Ayton fez isso em 10, menos da metade dos arremessos. Tudo bem, os arremessos do Doncic são muito mais difíceis de serem convertidos do que o do DeAndre Ayton. Todas as cestas de quadra do DeAndre Ayton é para 2 pontos, a maioria na base de ponte aérea, então são cestas mais fáceis de fato, mas não muda o fato dele ter tido 100% de aproveitamento nos arremessos. Um dos melhores jogos do DeAndre Ayton com a camisa do Lakers, inclusive, ele que além dos 25 pontos ainda pegou 13 rebotes. No geral, uma grande atuação dele, mesmo com o Doncic fazendo 25, já adiantando, que é o próximo jogador que eu vou citar, o LeBron fez 24. O maior destaque para mim foi o DeAndre Ayton, com 25 pontos, além de 13 rebotes e 100% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Um grande jogo do DeAndre Ayton no geral. Indo para o LeBron agora, o LeBron fez 24 pontos, 4 rebotes e além disso deu 7 assistências, ele teve 9 de 17 nos arremessos, um aproveitamento um pouquinho acima de 50%. Enfim, depois o Marcus Smart, ainda sem o Austin Reeves, o Smart vem sendo titular, fez 8 pontos além de 5 rebotes e 3 assistências e fechando os titulares o Jake LaRavia, com 2 pontos além de 5 rebotes, ele que teve 1 de 5 nos arremessos, com um jogo ruim do LaRavia no geral. E aí indo para os bancários, o Nick Smith Jr. fez 3 pontos, Botiquim ficou zerado, Vanderbilt 2 pontos além de 9 rebotes, Vanderbilt contribuiu bastante nesse quesito. O Knet ficou zerado, o Gabe Vincent fez 5 pontos, o time 3 pontos além de 3 rebotes, o Jackson Hayes 3 pontos além de 5 rebotes, ele que teve 1 de 1 nos arremessos, então 100% de aproveitamento no geral. Tudo bem, com um único arremesso, mas é 100%. O Bronny James ficou zerado e o Hachimura veio do banco para fazer 10 pontos. O Hachimura que agora está tendo que lidar com o fardo de ser reserva do LaRavia. O Hachimura ficou um certo tempo desfalcando o Lakers e o LaRavia conseguiu ter grandes jogos. Nessa partida ele foi mal, mas o LaRavia já teve grandes atuações com a camisa do Lakers, não sendo o protagonista, mas passando dos 20 pontos, por exemplo. Então, esse momento em que o Hachimura foi desfalque foi bom para potencializar o LaRavia e agora tem dois caras que podem contribuir para esse time do Lakers, além do LeBron, do Luka e logicamente também do Austin Reeves quando voltar de lesão. Enfim, a parte boa desse período que o Hachimura desfalcou o time foi que o LaRavia foi potencializado, Mas nesse jogo daqui ele foi mal. Enfim,
No geral, do lado do Lakers é isso. Mas o Austin Reeves ainda faz muita falta. Quando pegar um adversário mais difícil, dá pra perceber claramente o tanto que o Austin Reeves faz falta. Indo pro lado do Toronto agora. O Toronto, que teve como seu maior pontuador dentre os titulares o Scottie Barnes, que fez 22 pontos além de 9 rebotes. Depois dele, Brandon Ingram com 19 pontos além de 6 rebotes e 7 assistências. Ele que teve 7 de 19. Esse daqui deve dar um pouco menos de 40% de aproveitamento. Depois o Curry Moyle Boy. Como é que é? Colin Murray Boyles. Fez 11 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. Ele é um bom pivô novato. No geral, fez um bom jogo. O Quickley voltou nesse jogo, voltou de lesão, né? Fez 9 pontos além de 7 assistências e fechando os titulares o Agbaji zerado. 0 de 5 nos arremessos, muito mal no jogo. Indo para os bancários, o Temple ficou zerado. O Mamukilashvili é o grande destaque dos bancários, veio muito bem. Com 20 pontos além de 6 rebotes, 8 de 12 nos arremessos, veio muito bem do banco. Ele que foi um baita reforço no geral vindo do Spurs. O Martin zerado, AJ Lawson fez 5 pontos, Grady Dick dessa vez ficou zerado, ele que é um bancário importante para esse time, temporada passada era titular inclusive. O Mogbu fez 4 pontos, o Jamal Shed, ele veio mal dessa vez, 3 pontos e 3 assistências, mas 1 de 8 nos arremessos. Sem o Quickley ele vinha sendo titular, jogo passado foi titular por exemplo. Mas nesse daqui vindo do banco ele veio muito mal, Jamal Shed, de fato. Não fez um bom jogo. Fechando os bancários, o Battle ficou zerado também. No geral, um jogo que o Toronto até começou bem, mas do segundo quarto em diante o Lakers foi muito superior. Somados, LeBron, Luka Doncic e DeAndre Ayton, tô falando ali de 74 pontos, cara. É muita coisa só nessa trinca do Lakers, e que nem eu falei, pra mim, um dos melhores jogos do DeAndre Ayton com a camisa do Lakers. Já tiveram alguns jogos bons, assim como outros jogos bem ruins, mas eu acho que dá pra dizer que tá no top 5, talvez, do DeAndre Ayton, porque o aproveitamento dele foi impecável, passou dos 10 rebotes também, tudo que se espera de um pivô, o DeAndre Ayton entregou nesse jogo. Pra mim, o grande destaque do Lakers e do jogo foi o DeAndre Ayton, por mais que a pontuação tenha ficado empatado com o Doncic. É que nem eu falei, o Doncic fez essa mesma pontuação tendo mais de 20 arremessos. O DeAndre Ayton fez isso com 10 arremessos. Uma partidaça do DeAndre Ayton que, pra mim, foi o grande nome dessa vitória do Lakers. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!